né? Sou Rubens José Covelo. Esse é um espaço criado para debater temas mais relevantes da saúde, com pessoas especiais, construindo uma mudança na prática, sempre com foco na qualidade, segurança, inovação e transformação, vamos dizer assim, né? Nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial. E eu tenho certeza que vai dar um ibope maluco esse podcast. É o Anderson, o Dr. Anderson Nascimento, que é CEO hoje do Total Care do Grupo Amil. Anderson, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, bem pequena do seu currículo, tá? Me dê essa oportunidade de fazer isso. O Anderson é médico, faz 25 anos, eu faz 45, olha que diferença, mas é só olhar na tela, né? Olha o meu rosto cheio de ruga, é o dele, não tem ruga nenhuma. É, ele se especializou em cirurgia cardiovascular, se especializou em Harvard e em Oxford, foi diretor da Santa Casa de Juiz de Fora, foi vice-presidente da Que Saúde, olha que currículo, foi superintendente da Prevent Senior, vice-presidente de operações da Apvida e agora está trabalhando e fazendo uma transformação no sistema de saúde de uma maneira extremamente dinâmica, é por isso que a gente está conversando aqui, no Total Care do Grupo Amil. E o Anderson, ele recebeu uma homenagem nossa e ele foi identificado como o primeiro e, por enquanto, o único Anderson, embaixador da qualidade QGA, AGSO, Accreditation Canada. E por que ele é esse que foi identificado como embaixador da qualidade? A gente vai estar falando durante todo o tempo e vocês vão observar que teria que ser ele o primeiro embaixador da qualidade no Brasil, não tem discussão. A gente tem esse desenho de embaixador de qualidade em outros países, nesses outros 46 países que o Accreditation Canada está, mas esse é especial, é o Anderson. E ele também fez com que a gente, algumas semanas atrás, tivesse a honra de ter o Total Care como membership, o primeiro membership de QGA, QGSO e da Accreditation Canada. Então, a estrutura e a organização Total Care da Amil, hoje é membership do Quimento International, e ela é membership, eu vou falar mais na frente, mas não é pelo número de instituições acreditadas, não. Ele é pelo entendimento da metodologia, de como eles implementaram a metodologia e o envolvimento dos profissionais, da equipe multiprofissional nesse processo. Isso fez com que a gente discutisse dentro do conselho e tivesse o orgulho de estar levando e entregando uma placa de membership para Total Care, que é gerenciado e liderado pelo Anderson, e ter levado também esse carimbo de embaixador da qualidade que eu espero que ele utilize para sempre na vida dele. Anderson, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, Rubens, muito obrigado. Espero que seja jus a essa apresentação tão robusta. Nós somos amigos e colegas de ideal há muitos anos, né? Há muitos anos, muitos anos. Você defende a qualidade com tanta garra há tantos anos, fez diferença na saúde do país, é um orgulho estar do seu lado. Então, obrigado. Você é que deixa essa régua mais alta. Então, não é uma troca de elogios, mas realmente você briga por qualidade, ensinou qualidade para o Brasil. Você vem sempre com essa bandeira aí e tem feito isso com muita maestria. Então, é um orgulho estar com você aqui falando de qualidade. Em segundo lugar, agradecer por ter sido escolhido como embaixador da qualidade. Foi uma surpresa para mim aquele dia no almoço. Foi mesmo. Fiquei muito orgulhoso e espero fazer sempre jus a isso, né? E realmente qualidade é algo que a gente tem que estar brigando todos os dias, né? Primeiro porque eu trabalho com saúde suplementar e a gente tem que estar sempre pensando na sustentabilidade da saúde suplementar da minha carreira.
de saúde suplementar, eu tive esse compromisso. E qualidade é algo que torna o sistema sustentável, né? A gente tem um compromisso com o trabalho com a saúde, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, e qualidade é aquilo que garante, né? Segurança, sustentabilidade do sistema, acolhimento, tudo isso se resume em qualidade, né? Tudo que você pensa acaba encontrando a qualidade. Então, sempre acreditei muito, sempre fiquei muito por isso. E quando a gente encontrou a metodologia do Pimenta, a gente entendeu que ela resumia os pilares que a gente acreditava, né? Não só assistencial, mas como eficiência total do sistema, economia de recurso, uso racional de recurso, processo bem equilibrado. Então, acho que essa identificação entre a RIF Total Care e o Pimenta, ela aconteceu naturalmente. Então, acho que o engajamento do nosso time foi isso, daí, entre as duas, entre as metodologias e o que a gente acredita, o jeito Total Care, ele fala muito diretamente com o Pimenta, né? E a gente vem, né, mesmo nessa jornada, desde que eu fui o primeiro cargo de gestão na minha jornada de médico cirurgião cardiovascular para coordenador do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Juiz de Fora, e depois toda a minha jornada como executivo, buscando melhoria, buscando atingir mais pessoas. Acho que a minha migração de médico assistencial para gestor aconteceu porque eu queria sempre estar podendo atender as pessoas. Acho que o meu auge foi aqui no Grupo Total Care, quando o Júnior e o conselho me convidaram para assumir essa cadeira, né? E a gente tinha o compromisso de trazer a Nil de volta para o equilíbrio financeiro. A gente tinha esse desafio de colocar nada melhor que você processos com um padrão. Aí, a acreditação ela traz um padrão de comportamento, ela chancela os processos que você está fazendo estão dentro de um padrão. E a gente tem feito muito isso, a nossa parceria foi isso. Então, eu queria realmente agradecer o PGA, o HSO por essa parceria que a gente vem fazendo com muita qualidade. Nosso time, foi quem recebeu o troféu, mas eu represento um time enorme, quase 30 mil colaboradores que estão envolvidos nesse processo. Nos hospitais, quando você chega com um time de auditoria, a gente fica muito feliz, sabe, Rubens? Sabe a colaboração que o seu time dá, o quanto o seu time se envolve. Vocês fazem realmente da forma de acrescentar. Não é uma auditoria simples, vocês vêm para poder somar mesmo, a contribuição na melhoria do processo. Acho que esse ser embaixador dessa bandeira que vocês estão trazendo, que já traz para o mundo, nós estamos falando de 47 países, é realmente uma aliança que vai trazer um benefício. Quando a gente trabalha com saúde, quando a gente sai de casa para trabalhar com saúde, a gente vai entregar algo a mais. Não dá para a gente passar pelo mundo e deixar ele igualzinho nele, né? E brigar por qualidade todos os dias, da forma que você faz, todo o seu time faz. E da forma que nós fazemos, né? Da forma que nós fazemos. Até entendo que aqui ao meu lado é mais fácil e muito mais simples eu ter metodologia e ir dentro da sua instituição e aplicar isso. Construir isso e entender essa construção. E saber o que essa construção leva e a quem ela de verdade beneficia, isso é muito difícil. E vocês fazem isso. Vocês fazem isso de uma maneira muito boa. Assim, há um envolvimento de todos esses. Nós temos, acho que, 14 hospitais juntos hoje. Estamos em 14 hospitais com vocês. E todos esses hospitais, todo mundo se envolve muito com isso. Mas mais que isso, né, Anderson? Eu sei o quanto é difícil para você, como líder, desenhar isso e fazer com que isso se aplique no dia a dia, né? Porque não é na hora da visita. Vocês têm aí um desenho que é muito diferente do que a gente vê por aí. A gente diz que a maioria dos hospitais que a gente vai, Anderson, eles têm uma síndrome. Eles sofrem de uma síndrome que chama Síndrome da Árvore de Natal. Então, 2 dias antes da visita, todo mundo põe bolinha, acende luzinha, deixa a árvore linda, mas fantástica.
No dia da auditoria, que o auditor é o Papai Noel, o Papai Noel veio, disse: nossa, está muito bom. No outro dia vai tudo para a gaveta. Né? Isso não acontece aí. Isso não acontece aí. A gente não quer uma carteira de motorista, a gente quer saber dirigir, né, Rubens? Exatamente, exatamente. E a gente quer pilotar junto. E isso também, Rubens, eu vou te falar, é o mérito do time, porque o teu time está sempre disponível, não é só na época da visita, não. Que legal, obrigado. A Nayana, que é a nossa diretora de qualidade aqui, ela fala com o teu time o ano todo. Não é realmente parceria que a gente está fazendo. Eu sei disso. Ontem mesmo teve uma reunião aqui com a minha diretoria toda, aí eles saíram e falaram: nossa senhora, eles estão querendo isso, mas... Eu falei: exatamente. Quando as instituições são boas, nós temos que desenvolver cada vez mais para acompanhá-las. Né? É muito fácil fazer acreditação em algumas instituições que são frágeis. Elas são frágeis, e a gente vai lá e põe mais uma coisinha aqui, outra ali, outra lá, e vai tentando fazer. Para nós, a acreditação, que você sabe disso, é uma ferramenta de melhoria contínua e vai fazendo eles saírem daquele local comum. Agora, quando a instituição trabalha a qualidade, segurança e experiência do paciente de uma maneira capaz, olha, é difícil para a gente. Então, a gente está aqui, e eu agradeço muito você estar falando do meu time, porque esse é o esforço que a gente tem em estar treinando todos os dias, e estar se capacitando, e estar olhando para as instituições e discutindo entre nós. Olha, agora a gente vai lá no Santa Helena. No Santa Helena tem que ver isso, isso, isso. Como é que eles vão fazer isso? Olha, com isso eu acho que eles têm que fazer assim, e assim por diante. Você acha que toda essa liderança que você tem, esse desenho bem focado, esse desenho padronizado, vem da sua prática do dia a dia de karatê e jiu-jitsu? Vem dessa... assim, diga. A minha vida foi pautada nas artes marciais, né? Meu pai sempre, desde pequeno, sempre gostou muito que a gente estivesse dentro das artes marciais. Então, eu desde os 4 anos de idade, eu estou dentro das artes marciais. Então, consigo imaginar o Anderson sem as artes marciais, e as artes marciais, independente de quais elas, são pautadas dentro da disciplina do Bushido, né? Que é honra, dever e disciplina. Né? Então, eu não consigo sair um pouco disso, não consigo me imaginar. Então, a minha liderança sempre vem muito pautada disso, né? Disciplina, dever, compromisso. Então, eu acredito que tenha sempre mesmo essa influência, esse dever, essa disciplina. Meu time é muito disciplinado. E isso é muito característico de um modelo de acreditação, que é padronização, que é repetição de movimento, que é correção, que é movimento de repetição e de correção, compromisso com o resultado, empoderamento. Eu vejo muito, assim, a placa do Quimento é uma placa muito bonita, né? Vocês foram muito na placa. E eu vejo o quanto as pessoas se sentem empoderadas quando elas veem a placa no hospital. Uma coisa eu vou te falar assim, que eu noto, ela está sempre colocada numa posição que as pessoas veem quando chegam, né? Que legal. A placa de membership, ela está colocada aqui na empresa exatamente numa posição que quem entra passa para vê-la. Então, não foi eu que escolhi o lugar que eles colocaram. As meninas da empresa pegaram e colocaram assim, ou seja, até as secretárias da empresa se empoderaram de ser membership, ou seja, todo mundo compromete com isso. Então, acho que essa parte da liderança, da disciplina, da conquista, parece muito com a da arte marcial, né? É a conquista do grau, é o esforço. Acho que, então, isso tem uma relação, sim, com a minha criação, com a forma que a arte marcial traz na pessoa, né? Eu acho que essa disciplina, ela vem do Anderson, ela vem do que eu conquistei, do tatame, dos campeonatos, eu competi muito toda. Então, acho que não se separa o Anderson atleta do Anderson líder, né? Acho que caminham juntos. Eu também acho isso, e eu estava procurando dentro do seu currículo, dizer, mas onde é que tem alguma coisa que impacta no desenho de liderança dele transformacional, o desenho, e na questão do caráter. E aí eu falei, caramba, tem arte marcial, né? Caramba, tem estrutura oriental nesse processo todo, né?
E, assim, a gente sabe que qualidade começou de verdade lá no Japão, né? Deming foi fazer essa coisa da qualidade lá no Japão, né? E de lá para cá a coisa se estruturou de uma maneira bem segura. Você precisa saber que nós estamos falando com o campeão mundial de jiu-jitsu. Não é um lutador ali, não. É um campeão mundial de jiu-jitsu. Parabéns. E Obrigado. parabéns por você incorporar esse desenho estrutural dentro de você e dentro da sua instituição onde você trabalhou e todas que você trabalhou. Onde você passou, você deixou um rastro de transformação, um rastro de ética, um rastro de segurança. Por onde você passou, ficou a marca Anderson, né? Anderson, eu queria continuar falando um pouquinho mais de uma questão técnica, né? Você tem essa visão de inovação, tá claro, e por isso que você está sempre procurando novos espaços, novos objetivos. Você foca fortemente nesse modelo de cuidados integrados. A sua equipe multidisciplinar é muito importante para você, fica claro isso. Fica claro quando você fala da valorização de aonde eles colocam a placa, né, que são eles que colocam, para que eles vejam e se achem, né, estruturados com isso, né? Baseado nisso, nesse modelo de cuidados integrados, dessa equipe multiprofissional, qual o caminho mais eficiente para evitar eventos adversos e garantir segurança e qualidade? Como é que você foca isso? Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, Rubens, é que duas coisas você tem que ter. Você tem que ter dado, então você tem que trabalhar com muito dado, hoje em dia a gente tem muito dado, e tem que usar o dado a favor de você. Porque informação sem ação é lixo. Então você tem Exatamente. Eu sou um cara muito focado em dado e sou obcecado por verificação do plano de ação que está acontecendo na prática. Então, é dado e ação em cima do resultado do dado. Então, eu ando muito pautado com isso. Então, se você for olhar toda a minha trajetória, eu estou sempre olhando para o dado e sempre com uma meta desenhada em cima do dado e com um plano de ação em cima daquele dado. Então, como é que eu acho assim? Se você tem um projeto de saúde suplementar, onde você tem, por exemplo, doença crônica, não basta você saber que você tem uma doença crônica, você tem que ter os dados daquela doença, saber aonde você tem que chegar e estar acompanhando mensalmente, trimestralmente, semestralmente, o que você pretende fazer, dado para onde você quer chegar, qual é o número, dado tem que ter número, tem que ter acompanhamento se você está caminhando na direção e tem que ter correções pontuais para que você chegue. Então, você tem que ter um método para chegar naquilo ali. Não adianta você querer, olha, eu quero diminuir o número de pacientes com hemoglobina glicada onde eu for pegar. Você quer diminuir para qual número e qual é o método que você vai usar para chegar naquele número. Caso você perceba que você não está chegando, qual é a ação que você vai ter para fazer aquela correção? Então, é dado, diferente do dado e método para chegar ali. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer dentro da saúde suplementar é definir claramente o que você quer fazer e como que você vai chegar ali. E acompanhamento. Eu estou obcecado por acompanhamento de resultado. Então, eu acho que, assim, dentro da saúde suplementar, o que a gente criou aqui na empresa foi uma gestão guiada por dados. Então, se você andar pela empresa hoje que você não tinha, talvez antes da minha chegada aqui, e que você vai ver, painéis com BIs, dados e metas escritas com os números, para onde você quer caminhar. Quando você sabe para onde você vai, é mais fácil você chegar, né, Rubens? Muito mais. Se você não souber para onde você vai, é mais difícil você chegar. Então, hoje o que a gente tem é dado e meta clara de onde você chegar. Então, todo o planejamento estratégico da empresa é claro para todo mundo, desdobrado até a ponta, e todo mundo com um número claro de onde tem que chegar. É claro que você não acerta 100%, mas você
mira no número que você chegar e vai fazendo pequenas correções mensais, trimestrais, semestrais, para poder caminhar onde você quer chegar. Então, você me perguntar, qual é a principal característica da liderança do Anderson dentro dos programas de gestão de saúde? É você ter uma previsão do que você quer fazer, pequenas correções de rota durante todo o ano. É assim que a gente corrige os programas de prevenção de saúde. E desta maneira eu tive na entrega dessa comenda, vamos dizer assim, para o Anderson, e ele me levou para ver o Command Center. Fantástico, é fantástico. É tempo todo, o tempo inteiro, no time de cada processo, no time de cada instituição, no time de cada assistência, e sempre olhando para aquele número de uma maneira a corrigir ele a hora que tiver que ser corrigido. É uma coisa fantástica. Eu já vi uma série de command centers, mas do desenho que você tem, com toda essa responsabilidade que todo aquele grupo de pessoas tinham, com os dados que estavam lá, é fenomenal. Olha, parabéns por ter estruturado isso. Porque fica muito fácil, eu vejo, pela experiência aí desses anos todos andando por dentro das instituições, muita gente falando de indicador, muita gente falando de indicador de desfecho, de indicador disso ou daquilo, mas não olhando para o dado do jeito que vocês olham. Não olhando para o dado com essa experiência sua, essa experiência que tem arte marcial junto, vamos dizer assim, né? Mas não olhando para o dado, tentando corrigir ele o tempo inteiro e principalmente, olhando para o dado e vendo o que ele te sinaliza, né? Para o que você está falando? Para onde eu vou? Né? Porque muita gente olha para o dado, acha que o dado é legal, coloca na mídia o dado e aí? Né? Não é assim, é mais do que isso. Aproveitando isso e querendo falar sobre isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, o que não aconteceu com você, e em todos os lugares que você passou, a gente teve sempre muita facilidade pelo seu entendimento de qualidade e segurança, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as operadoras entendam da responsabilidade delas na transformação do sistema, olhando para a qualidade, segurança e acreditação. Por que você acha que elas não olham isso dessa maneira? Elas não conseguem ver que esse papel da qualidade e da segurança vem principalmente para a sustentabilidade da estrutura dela? Qual é a grande dificuldade que a maioria das operadoras, agora eu tenho conversado com uma ou outra que tem entendido um pouquinho mais, mas elas não conseguem valorizar o processo de qualidade. Eu não quero que ela valorize o processo de acreditação. Eu quero que ela valorize os indicadores de qualidade daquela instituição que está acreditada. Eu quero que ela cobre cada vez mais melhores indicadores de desfecho, o que quer que seja, dessa instituição. Né? E quero que ela valorize isso. Por que a maioria delas não consegue olhar para isso? Como é que você vê isso? É difícil para eu falar de terceiro, sabe, Rubens? Eu sei. Talvez a dificuldade esteja na materialização disso ou na dificuldade de direcionamento disso para o financeiro, sabe? A gente teve até uma conversa o dia que você estava aqui, justamente sobre isso, de fazer essa migração entre a segurança e o financeiro. Talvez tenha alguma dificuldade nesse modelo, mas é muito difícil falar do terceiro. Mas, para mim, é muito nítido o quanto eu economizo quando eu tenho processos corrigidos, principalmente processos relacionados à segurança do paciente. Né? Quando você tem um paciente satisfeito, você tem um paciente que tem um processo rápido, quando você não tem desperdício de tempo, quando você não tem evento diverso, quando você não tem um processo repetido outras vezes que não precisava, você tem o ganho em outra ponta. Então, você tem que ter, claro que você tem que ter parcimônia se você sair fazendo processos que talvez tenham um excesso que não precisaria, porque a qualidade é o que você fala, né? A qualidade ela tem que ser medida aonde é que ela é eficiente, né?
Exatamente. Nós não estamos falando de algodão de 800 fios, nós não estamos falando de desperdício, nós não estamos falando de caviar. Nós estamos falando da qualidade de segurança do paciente, eficiência de processo, que é exatamente o que mental médico, né? Qualidade que entrega resultado na ponta. Isso, para mim, é meio claro, não dá para entender, a pessoa não conseguir enxergar isso. Mas eu acho que talvez seja, os melhores indicadores que a gente possa entregar, são esses de qualidade que entregam melhoria de processo, né? Isso aí é o que o japonês já está fazendo isso há muito tempo. Trouxe isso para o mundo e mostrou que o ganho de dinheiro está aí, né? Exatamente. A gente até brinca, né? Quer ficar com raiva, compra um carro da Toyota que ele não vai dar defeito, você não vai poder vender. Nem querer fazer propaganda, né? Verdade, verdade. Mas eu consigo entender, a sua resposta é clara, né? Eu acho que existe uma dificuldade, e acho que você pode falar melhor do que eu, das instituições, das operadoras, ou que seja, das instituições de saúde, de conciliar a eficiência operacional com a qualidade assistencial. E, para isso, você tem toda a razão, e a gente abriu uma conversa muito boa a última vez que eu estive aí, e a gente vai começar um projeto bem legal. A gente vai medir antes e depois, né, da instituição entrar no processo de acreditação. Por que eu não tenho números hoje? A maioria não tem. O mundo inteiro, mas assim, eu faço parte da ISQA, não tem números, né? Por que não tem? Porque não se mediu antes. Porque não sabia o que tinha antes. E a gente foi arrumando a casa. Agora eu tenho número, mas eu não consigo fazer a comparação. Já fez a correção, né? Já fez a correção. Oi? Aí já fez a correção. Exatamente. Aí você não consegue falar, não, isso é... Agora, nesse desenho que a gente começou com vocês, vai começar com vocês agora, de estar vendo números, definir quais os indicadores. Ponto. Definimos. Definimos ficha técnica, definimos o que nós estamos medindo hoje. Não está bom? Ótimo. Nós vamos ver lá na frente. E vamos ver o quanto nós ganhamos com isso. E o quanto isso impactou na questão financeira da instituição como um todo, quando se diz não de faturamento, mas de rentabilidade. Você sabe disso, né? É isso. É isso aí. Eu vou passar para três perguntinhas, duas perguntinhas de bate-bola, tá? Entre nós, para quase terminar a nossa conversa. Me diga um valor pessoal que você leva para a sua liderança. O valor pessoal que eu tenho assim na minha vida, Rubens, é a honestidade. Para mim, eu acho que a honestidade é a coisa que a gente tem que ter na vida. Eu acho que quando as pessoas confiam em você como líder, às vezes você pode ser duro, às vezes você pode ter uma cobrança mais forte, mas se as pessoas confiarem realmente em você e você estiver junto com elas nos momentos difíceis, elas vão fazer, às vezes, o a mais por você. Então, honestidade, transparência, para mim, é a principal característica de um líder. A pessoa tem que estar olhando para você e saber que ela pode confiar em você. Quando você está pedindo uma coisa para a pessoa, ela tem que saber que é o que você faz. Você não pode pedir para as pessoas uma coisa e agir de forma diferente. Você não pode estar falando uma coisa e fazer outra. Então, a honestidade, para mim, é o principal valor que um líder pode trazer para o time dele. Quanto tempo você trabalha por dia? E que hora que você treina? Eu treino normalmente de 5 a 6, mas 5 eu trabalho... da manhã? Da manhã? As pessoas chegam em casa às 10 para 5, mais ou menos, a gente treina até 6, 6 e 10. Eu chego na empresa umas 6 e meia e saio umas 9 da noite. Cara, não tem jeito de dar errado. Todos não os tem dias jeito de dar errado, né? Não tem jeito de dar errado. Acho que eu sou o primeiro a chegar aqui quase todos os dias. Legal. E eu almoço aqui todos os dias. Você almoça aí? Você almoça dados. A gente tomou uma decisão, foi uma decisão acertada que a gente tomou aqui também. A gente almoça aqui na empresa, então a gente resolve muita coisa aqui na hora do almoço. Então, a gente ganhou um tempo bom também, isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui. A gente tem um tempo aqui, e eu almoço aqui na empresa, na companhia quase todos os dias também, e a gente ganhou um tempo grande também. E aí você faz com que haja essa
comunhão entre as ideias do seu time todo, né? Que está com você aí. Normalmente eu almoçaria com as pessoas da companhia mesmo, né? A gente saía aqui, ia descer para almoçar, ia parar para almoçar. Então, aí cada dia eu almoço com um, a gente resolve as coisas na hora do almoço, eu não perco aquele tempo de sair, voltar, almoçar. Então, mas eu treino normalmente, meus amigos são muito, muito parceiros, então eles vão lá em casa, eu tenho um tatame em casa, a gente treina de manhã cedo. Caraca! No final de semana ou à noite eu treino na academia, quando eu consigo. Bom, ser líder não é fácil. Não é muito aconselhável, mas a gente estava precisando colocar a companhia no lugar e foi a decisão que eu tive que tomar por enquanto. Mas tá bom, tá ruim não. A gente desceu conversando naquele dia e aí você até me disse que todo mundo sabe o salto de qualidade e de excelência que a sua companhia deu a partir da entrada de vocês aí. De todo mundo, desse grupo, né, que comprou a ideia de fazer dessa organização uma organização diferente das outras todas, né? Quando a gente fala de ecossistema, que começou a se falar de ecossistema, acho que falar de ecossistema tem que falar com vocês, né? Porque vocês estão estruturando um desenho de ecossistema de verdade. Me diga uma coisa, como é que é isso? Como é que foi e como é que você pensa essa coisa desse salto de qualidade, desse upgrade que vocês fizeram na sua companhia? Quando o Júnior comprou a companhia... queria ouvir essa história. O Edson tinha feito uma companhia fantástica. Sim, eu lembro dele. Fantástica. E quando ela passou da mão do Edson para a mão da UHG, ela perdeu talvez uma característica principal, que era aquela característica de dono. Quando o Júnior, o Beto e a Grace compraram a companhia de volta e o conselho comprou de volta, naturalmente voltou aquela característica de uma companhia de dono. E eu, Renato, para tocar a companhia, meio que foi natural, acho, sabe, aquela coisa de ter um dono de novo sentado na companhia. O Júnior sabe muito bem o que ele quer. O Júnior quer uma companhia justa, ele quer uma companhia que dê o que o paciente precisa, que o paciente tenha aquele amor pela companhia de novo. E natural, tanto que a gente, cara, talvez nós tenhamos chegado em 30 pessoas no máximo, entre 30 mil que estão aqui. Então, são as mesmas pessoas que estavam aqui. Nós não tocamos 30 mil pessoas, trocamos 30 e ficamos 29.970 pessoas na companhia. Então, são as mesmas pessoas que estavam aqui. Estava faltando, talvez, fosse um norte, fosse alguém falando o que fazer, fosse um mapeamento claro, um planejamento estratégico claro, fosse as pessoas saberem para onde é que nós vamos com clareza. Então, eu falei para o Júnior, acho que você trouxe de volta para a companhia, foi uma alma para a companhia mesmo, que era aqui do Edson, porque eles estavam sentindo muita falta. A minha companhia é fantástica, sabe? As pessoas são... Tem pessoas com 40 anos de Amil aqui dentro, 38. Eu encontro com pessoas que serviam café, aprenderam a servir o café pelo Edson, e o Júnior faz muita questão de seguir esse legado, sabe? Então, acho que talvez uma das coisas que a gente conseguiu resgatar foi esse legado. A Amil tem uma alma própria, sabe? A companhia que mais chegou próximo desse sentimento do cliente, pelo orgulho de ter a carteirinha da Amil. Quando você vê o helicóptero da Amil Resgate chegando no lugar, pousando, as pessoas têm aquela sensação de cuidado assim mesmo. Você vê, traz de volta aquele número 1000 que aparecia na televisão. A Amil conseguiu manter isso, apesar de todo esse tempo. Então, é uma companhia de 43 anos que a gente está de volta. Então, é o que você falou. Esse compromisso nosso, assim, a gente resgatou esse compromisso como nosso, sabe? Então, acho que o Júnior trouxe muito isso de volta para a companhia. E a gente tem esse compromisso, e as pessoas que estavam aqui abraçaram a gente muito, acolheram muita gente. É o que eu falo, a gente desembarcou no 8º andar, e agora, como é que a gente vai fazer? As pessoas falaram, não, a gente está com você. Então, a gente está que legal. A gente foi acolhido, inclusive, pelo mercado todo brasileiro, comemorou o nosso resultado, né? Exatamente. A gente chega nos lugares, as pessoas
Pô, parabéns pelo que vocês estão fazendo, que bom que vocês estão fazendo isso. A gente é muito preparado, né? Graças a Deus, Deus está iluminando nosso caminho e nós estamos conseguindo. Se Deus quiser, esse ano vai ter um resultadão para a gente comemorar de novo também. Ótimo. E assim, você falou uma coisa que a gente percebe claramente, a gente que está de fora do mercado ou está no mercado de uma maneira externa. Quando vocês chegaram, todo mundo comemorou, mas aí todo mundo foi apostar para ver se dava certo. E deu mais certo muito antes que todo mundo esperava, né? Isso que é bacana, quer dizer. E agora eu consigo entender. Se recuperou a alma da instituição, né? Se recuperou a coisa do Edson mesmo, mas mais que isso, a alma de cada um dentro da instituição. Então, houve uma construção de todos nesse processo todo. Por isso que isso foi rápido demais, que todo mundo diz, mas já como eles conseguiram? As pessoas já estavam aqui, estavam só esperando a gente chegar para falar para onde que eles tinham que ir. Exatamente, eles estavam esperando vocês, né? Que bacana. É isso aí. Muito legal. Bom, vamos terminar, senão ninguém aguenta a gente ficar falando o tempo inteiro. Nós vamos fazer outra. Daqui um tempo a gente vai fazer uma outra conversa. É um prazer. É um prazer sempre estar com meu. Não, prazer é sempre meu. Prazer é meu. Quero agradecer você por esse tempo que você dispensou aqui para todo mundo. Acho que deu para conhecer mais do Anderson, deu para conhecer mais da Mil, deu para conhecer como é que como é que se trabalha de verdade essa questão da liderança transformacional, né? Essa coisa de transformar o sistema de saúde, é isso que a gente quer, é isso que você quer, né? A gente não quer criar um novo modelo, a gente quer transformar para o paciente, né? Transformar para colocar o paciente no centro das decisões de verdade, né? Transformar para todo mundo que está dentro do processo sair ganhando. Tanto os nossos colaboradores, todo o seu time multiprofissional, como os pacientes e o sistema como um todo. Muito obrigado. Deixo agora para você falar. Se quiser falar, e eu posso dizer para você que eu estou muito orgulhoso de ter vocês como a única instituição membership do Quimento no Brasil, né? Estou muito contente com isso. Sei que foi uma surpresa para vocês. Eu guardei na manga, falei, vai chegar um dia. Sentamos aqui no conselho, vamos fazer, vamos. E o Anderson, vai, isso, tá bom, tá fechado, acabou. Ninguém falou para ninguém mais. Ficamos esperando. Até que uma hora alguém sinalizou, tipo Deus falou, agora é a hora de você chegar lá. E aí eu peguei e estamos muito contentes com isso. E a gente vai fazer muita coisa junto. E a gente vai mudar muito esse sistema e a gente vai agregar muito valor ao paciente, com certeza absoluta. Novamente, eu queria agradecer por estar aqui com você, agradecer você e a Camila por toda essa parceria de tantos anos, brigando por qualidade, falar da minha admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado. Pelo que vocês fazem por todos os pacientes da saúde, e o que vocês fazem é realmente incrível. E, na minha parte pessoal, foi emocionante para mim. Eu, no dia seguinte, já estava no meu LinkedIn lá. Eu vi, falei, meu Deus do céu. Foi um orgulho muito grande para mim, de verdade. Assim, eu guardo esse troféu com muito carinho. Foi algo assim que transcendeu qualquer expectativa que eu tivesse na minha vida mesmo. Assim, de verdade, assim. Foi uma reação muito pessoal. Quanto a ser membership pela Rede Total Care, foi um orgulho para a rede toda. Não teve ninguém na rede que não se sentiu agraciado e homenageado por vocês. Então, pode ter certeza que 30 mil funcionários da nossa companhia se sentiram abraçados por vocês. E nós vamos lutar cada vez mais para merecer isso. A gente quer realmente que vocês tenham orgulho de terem nos dado esse prêmio, porque é importante para nós. A gente luta realmente por qualidade. Eu vi o brilho nos olhos das pessoas, eu vejo quando as pessoas olham para aquela placa lá, que está na frente aqui na entrada, aqui, os perguntas, as pessoas que falam. Então, conte comigo para estar brigando sempre por qualidade aí. Nossa história ainda vai ser muito, muito maior que isso. E muitas pessoas, nós temos já 5 milhões de clientes sendo beneficiados. Mas, se Deus quiser, vamos chegar num ano com muito mais clientes, nós estamos vendendo bastante, estamos quebrando a banca de vender aí. Que bom. Tá bom, Rubens? Obrigado. Tá bom. Eu beijo para a Camila também aí. Vamos junto, tá? Obrigado eu. Eu desejo que esse episódio inspire outros líderes a apostarem em dados, como o Anderson, em integração, em qualidade
com caminhos sustentáveis. É isso que o Anderson faz. E mais que isso, a questão de trabalhar toda essa questão da liderança com ética, sempre todos os dados avaliados dentro de princípios éticos. Espero que isso inspire todo mundo a fazer isso, que os nossos líderes façam isso cada vez mais. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse podcast, né, o podcast do podcast, né? E siga esse podcast no Instagram. No Instagram ele é @podquepodcast, tudo junto. E também por vídeo no canal do Podque do YouTube, né? Nossas redes sociais estão como @qgaglobal.com.br ou Quality Global Alliance, que somos nós. E a gente tem muito orgulho de ter parceiros como o Anderson e de ser alguém que faça avaliação externa. Porque eu entendo que a avaliação externa é muito importante para o sistema de saúde como um todo. Muito obrigado, Anderson. Desculpa aí que a gente teve um probleminha técnico no começo, mas acho que foi ótimo. Eu gostei muito. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau.